Relato de projeção em corpo mental, 15/8/1968, era uma quinta-feira e a lua estava pela metade, isso eu lembro bem, né? Eu morava na rua Lido, número 84, em Veleiros, que é ali para o lado de Santo Amaro, né? Na época essa rua era maravilhosa porque era de terra, aí você podia... Não tinha asfalto, não tinha nada, né? Era muito legal isso, para mim, né? Tinha mato na frente da casa, mato do lado direito. Bom, eu fui deitar, aqui diz que eu fui deitar às 10 horas da noite, né? Aí depois tem um rabisco aqui, e está 11 horas da noite, então é o que eu vou considerar, né? E o que aconteceu? Eu deitei, né, para fazer o relaxamento do corpo sair, né? E eu não levei muito tempo não, mas eu cheguei a levar uns 5 minutos, né? Eu estava sozinho no quarto, nesse quarto eu dividia com meu irmão, deitei, mais ou menos com 5 minutos a aceleração dos chakras foi muito alta, deu um estalo que parecia que a casa tinha rachado no meio e eu saí em projeção em corpo astral. Mas tinha muito barulho. O barulho que eu me refiro era que eu estava escutando muito barulho. Então, eu não sei ao certo, mas pelas experiências que eu tenho, eu acredito que eu tenha saído no nível mais alto de percepção da projeção astral, naquele momento. E aí você ouve coisas que estão a 1 quilômetro de distância, né? Mas eu fiquei nesse estado e eu ficava balançando, né? Fiquei balançando e como se estivesse rodopiando também. E de repente acelerou tudo mais ainda e aí houve um estalo muito forte e um silvo, só que eles não pararam. O estalo ele ficou, aquele estalo contínuo que você fala, é como se tivesse um estalo e um eco, mas o eco ficasse no mesmo nível de ruído. E o silvo também. É como se eu estivesse transitando de um nível para o outro, de alguma coisa, né? Para falar disso, explicar detalhadamente, só a gente sentindo, né? Então eu sentia que eu estava transitando de uma dimensão para outra, e esse espaço do trânsito parecia ser muito largo, porque ele não parava de acontecer, né? E aí finalizou tudo, ficou um silêncio absoluto, um silêncio do universo. E eu fiquei como se eu tivesse dentro de uma... Eu era uma bola de energia, assim que eu me sentia. Não estou dizendo que era isso que estava acontecendo, mas era assim que eu me sentia. E a minha visão, e a minha audição, e todas as minhas percepções eram muito altas. Então, eu conseguia ver consciências, não existia assim um lugar, né, uma casa, não. Era uma localidade apenas energética, onde eu via consciências e sabia que elas estavam lá. Eu poderia me comunicar com elas se quisesse, mas elas pareciam estar cuidando de si mesmas por algum motivo, né? E aí eu fiquei, nesse momento, como se estivesse num limbo, né? Estava parado ali, flutuando, e eu conseguia, lentamente me virando e vendo energias e consciências de cores que são indescritíveis. Não dá para descrever. É uma coisa que a nossa visão ela não tem essa percepção. Mas lá no fundo eu via algumas coisas que pareciam catedrais ou castelos ou montanhas. E eu fiquei olhando aquilo e aquilo passando lá no fundo, né? Mas era muito sublime a coisa, né? E depois eu comecei a notar que não tinha nada a ver com o que eu estava pensando, né? Que poderia ser alguma construção lá no fundo, não tinha nada disso. O que tinha eram energias que estavam subindo e que eu via desse jeito, né? Eu não conseguia perceber com nitidez formatos, porque não existia um formato, né?
Então, eram energias subindo lentamente, né? Essas energias iam subindo e eu olhando. A sensação era uma sensação muito grande de paz, de felicidade e principalmente de libertação, né? Aconteceu uma coisa que foi muito, muito marcante para mim. Eu, nesse ambiente, tendo toda essa percepção e girando lentamente, era como se eu estivesse fazendo um giro de 360 graus para perceber tudo que estava à minha volta, apesar de eu saber que eu estava enxergando tudo ao mesmo tempo. Era uma sensação assim, né? Ou seja, você está vendo, mas você já sabe o que tem à sua volta. É uma visão omnidirecional, é para todos os lados. Mas a sensação era essa. E aí, enquanto eu estou aqui observando, sentindo tudo aquilo num estado que parecia um êxtase, né? Acho que os hindus chamariam de nirvana. Eu comecei a perceber um cheiro extremamente forte e cítrico de laranja. Uma coisa absurdamente fantástica. Era um cheiro muito saboroso, era muito gostoso o cheiro, e ele parecia que estava tomando o espaço daquele local. E eu ali olhando, né? Mas eu não via nada que dissesse, ó, tem alguém aqui mexendo. Eu não conseguia perceber isso. O que eu percebia era uma expansão, liberdade, consciências, né? E esse cheiro que de repente invadiu o ambiente. Mas aí, passaram-se alguns segundos, eu comecei a perceber que eu já estava vendo as imagens do local de onde vinha esse cheiro de laranja, né? E olha que coisa mais engraçada, né? É como se fosse uma coisa distante, né? Como se houvesse uma névoa, você está enxergando através da névoa com muita nitidez, mas você sabe que é um espaço apenas aquilo, né? Sabe quando você vira para um lado e vê através de uma lente alguma coisa? Era uma coisa assim. E eu vejo a vizinha, né, que morava numa casa nos fundos, ela estava fazendo doce de laranja. E dava mais ou menos creio eu, uns 100 metros de distância. Mas o cheiro estava ali como se ela estivesse fazendo ali dentro, né? E eu fiquei observando ela fazendo aquilo, mas ela estava fazendo com muita felicidade. Era um negócio engraçado, né? Ela estava usando cascas de laranja, os pedaços da casca de laranja. E eu conseguia observar aquilo, eu conseguia sentir todo o ambiente que estava à minha volta, conseguia ver as consciências, né? E essa percepção toda era uma sensação de liberdade, de você dizer assim, olha, voltar para esse corpo nunca mais, porque eu estou tendo aqui um momento que é um momento de absoluta felicidade. E enquanto eu estou nesse movimento, eu comecei a sentir que aquilo tudo era muito especial e que eu deveria utilizar aquilo para fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu acho que essa projeção em corpo mental, ela contribuiu muito para que eu sentisse a necessidade e colocasse a mão na massa para fazer alguma coisa que ajudasse a todas as pessoas. Eu comecei a perceber cada vez mais coisas, aí já tinha mulher que estava mexendo na laranja, mas eu já conseguia perceber pessoas passando na rua, eu já via um carro, eu comecei a ter uma amplitude muito grande. Eu falei, nossa, isso aqui é interminável, né? Eu não estava tendo essa relação assim com a Terra. E aí eu estava de lá vendo todas essas imagens sem estar em contato com a Terra. Foi um momento simplesmente indescritível. Eu vendo tudo isso, eu lembro que me passou uma coisa pela cabeça, né, que foi assim, eu pensei, isso aqui é o espaço infinito do amor. Foi isso que eu pensei. Mas me ocorreu uma outra coisa também, que talvez se eu estivesse dentro do corpo, eu poderia
ter essa percepção. Por que eu não poderia dentro do corpo? Né? E isso eu pensei. Né? Aí começou de novo aquele silvo, aquele ruído, parecia que eu estava entrando dentro de uma, como é que chama? De uma britadeira, e aí já estou no corpo astral, né? O corpo astral começou a girar, porque eu acho que eu saí de um nível, quando eu entrei nele, eu acho que ele não suportou, comecei a girar, e aí entrei no corpo físico. Essa entrada no corpo físico foi uma entrada muito forte, porque eu lembro que eu sentei na cama e eu sentia um pouco de mal-estar. Acho que mexeu comigo, com os chakras. Falei, nossa, um negócio tão feliz, eu me senti assim. Passaram-se alguns segundos, talvez 1 minuto mais ou menos, e eu voltei ao normal. Né? Aí pronto, aí acabou a história. Né? Mas foi um momento inesquecível, né? E uma experiência maravilhosa para mim. É isso.